Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada, não é? Que faz parte da base curricular do oitavo ano. Base curricular do oitavo ano. Essa base curricular do oitavo ano apresenta a, a situação, o conteúdo sobre o segundo reinado brasileiro. Este segundo reinado fala justamente em relação ao governo de Dom Pedro II, que é um governo enorme, não é? Que vai desde os 14 anos de Dom Pedro, salvo engano, se não me falha a memória, até 70 anos. Então, ali, 70 e poucos anos, você tem aí mais de 50 anos de um mesmo governante. De um governante que vai ser, desde a adolescência, aliás, desde a infância, preparado para assumir o poder. E ele foi colocado no poder de forma prematura. Nós já mencionamos sobre isso. Foi dado um golpe, o golpe da maioridade, não é verdade? E esse golpe da maioridade antecipou aquele jovem que iria assumir aos 18, acabou assumindo aos 14 anos, 7 meses e 21 dias, com um propósito também político, de apaziguar os ânimos no Brasil, diante das revoltas regenciais, ocasionadas também pela falta de legitimidade no poder, visto que as províncias revoltosas não entendiam, não admitiam que os regentes estivessem à frente do governo brasileiro, desencadeando a partir daí uma série de situações conflituosas, de levantes, de insurreições. Tá bom? E esse governo vai apresentar características muito interessantes, como uma eleição muito dura, as próximas que vão se seguir. Vamos ter o Ministério dos Irmãos, vamos ter revoluções como a Revolução Praieira, não é? Que vai fazer com que Pernambuco venha a perder um certo prestígio, perder também a questão territorial como punição, e vamos entender as questões econômicas, a força do café a partir dos anos 40, a importância do café a partir de 1840 para a nossa economia. Diante desses aspectos, nós vamos conhecer as situações que vão influenciar o governo do Dom Pedro II. Vai surgir um projeto de industrialização, e essa industrialização vai aparecer através do nome do Irineu Evangelista, mais conhecido como o Barão de Mauá, um empresário brasileiro que tinha uma visão muito ampla, além daquele período do século XIX, e vai realizar vários investimentos para a evolução econômica e tecnológica do nosso Brasil. Vamos lá então? Isso, vamos lá. O livro do oitavo ano de História, ele apresenta uma introdução mencionando os embates, as questões políticas, inclusive passando pela situação econômica do país e de que forma isso poderia acontecer. Pois bem, convido vocês para abrir o nosso livro na página 248. Página 248. Temos assim, abre aspas, não é? Eu não vou
me aprofundar nesse texto, eu vou ler somente um trecho dele, que diz assim: Sociedades Brasileiras, o título do livro, através dos movimentos sociais. De 1850 em diante, o Brasil passou a viver um processo de transformações no plano econômico que teve suas ligações no plano político. Foi nesse momento que o novo setor da classe dominante, mais progressista e responsável pelas transformações, iniciou a luta política na defesa de seus interesses. A fase denominada de Segundo Reinado foi marcada justamente pela luta entre o grupo conservador e o grupo progressista, afinado com o capitalismo. Dessa forma, ia se travando o embate político em que o setor escravista, em decorrência do fim do tráfico negreiro, via crescer suas dificuldades de revigoramento em virtude da escassez de mão de obra, cujo preço de compra não cessou de aumentar, ou seja, não parou de aumentar. Entretanto, é importante lembrar que a elevação do preço do escravo não se devia somente à escassez decorrente do fim do tráfico negreiro, mas também ao fato que constituía principalmente a mão de obra, constituía a principal mão de obra cafeeira. Não é? Então havia uma necessidade aí, que ele está querendo dizer que o aumento da produção cafeeira, havia uma necessidade de mais mão de obra. E com o fim do tráfico negreiro, não significa que a escravidão tenha acabado, em 1850, que é o fim do tráfico. E o fim da escravidão propriamente dita só vai surgir quando da assinatura da princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, decretando ali o fim da escravidão. Pois bem, vamos prosseguir o nosso conteúdo falando nesse momento inicial do segundo reinado brasileiro, na página 249. 249. Olha aqui a página 249, que vai trazer a figura de Francisco José do Nascimento. Francisco José do Nascimento. Diz assim essa legenda aqui sobre ele, não é? Humilde, mestiço e trabalhador do mar, Francisco José do Nascimento recebeu o codinome de Dragão do Mar. Liderou os jangadeiros para não embarcarem ou desembarcarem qualquer negro escravo no litoral cearense, culminando no fechamento do porto de Fortaleza ao tráfico de escravos para as outras províncias. Assim, os donos de escravos eram forçados a libertá-los, na impossibilidade de sustentá-los. Vamos prosseguir? Isso. Temos assim um subtítulo dizendo o seguinte: os primeiros 10 anos de governo de Dom Pedro II. Os séculos 18 e 19 na Europa foram marcados por muitos conflitos de caráter republicano e liberal, como a Revolução Francesa. Novas concepções e transformações mudaram o rumo das relações sociais na economia. Na economia passou a prevalecer o liberalismo econômico, segundo o qual o Estado não poderia intervir nas relações econômicas. No campo político, houve a instalação de governos republicanos, fazendo com que os governantes não tivessem poder absoluto. Nas Américas, o processo de independência na parte norte já havia se concretizado com a emancipação dos Estados Unidos. Enquanto o Sul e a parte central estavam em processo de independência liderado pelos generais San Martín e Simón Bolívar. Esses dois generais foram
líderes do movimento de emancipação, de independência dos países da América. Nós temos aqui, na página 250, uma foto de Dom Pedro II, não é? Que tem uma legenda que diz assim: Dom Pedro II, ainda adolescente, assumiu o governo de um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Mais conturbados da história do Brasil. Vejamos. No Brasil, as ideias revolucionárias foram usadas muito mais para manter a ordem aristocrática e escravista do que propriamente democratizar os meios políticos e econômicos. Além disso, o comando do país passou por sucessivas mudanças. Em 22, ele está fazendo um resgate histórico aqui, mencionando a partir de 22 as mudanças que o Brasil vai vivenciar. Eu deveria ir além, vou além do que 1822, eu vou 1808, quando da chegada da família real. Ali vão ser lançadas, na verdade, as sementes da independência. Por quê? Porque o Reino Unido, Brasil e Algarves foi administrado a partir do Brasil. E vai ali Dom João VI, tomar medidas de iniciar nossa emancipação em relação aos portugueses. Os portugueses, evidentemente, não vão gostar disso. A abertura dos portos às nações amigas, não é? O comércio sendo feito diretamente através do Brasil. A colônia passa a ser o centro decisório de medidas tanto para resolver problemas de Portugal, Brasil e Algarves. Aqui vai ser iniciado aqui esse processo. Então, dito isto, vamos continuar a leitura do livro dizendo o seguinte, na página 250 aí. Em 1822, o Brasil conseguiu sua independência com apoio das ideias liberais e burguesas, sendo que, mais tarde, em 1830, Dom Pedro abdicou do trono. Dessa forma, iniciou-se o período regencial que eu já mencionei com vocês nas aulas anteriores, em que grupos políticos que defendiam as ideias republicanas e restauradoras da monarquia disputaram os espaços políticos. Em 1840, após a movimentação liberal que organizou o chamado golpe da maioridade, iniciou-se o segundo reinado. A despeito do nome, o Partido Liberal defendia a restauração da ordem social perdida no período regencial. Garantia de que as regalias e os privilégios e direitos políticos continuariam consolidados para os grandes proprietários agrários do Brasil. Os primeiros anos de governo de Dom Pedro II, que era apenas um adolescente, foram organizados pelos liberais. Eles influenciaram o imperador a estabelecer um ministério que, na verdade, serviria para executar suas ideias, as ideias liberais. Assim, foi elaborado o chamado Ministério dos Irmãos, porque era formado em sua maioria por irmãos de sangue. Foram três ministérios de sangue. Foram três ministérios, o da Marinha, o da Guerra e do Império e Fazenda. Eram extremamente importantes e ocupados por políticos liberais. Em contrapartida, as câmaras e o Senado foram ocupados maciçamente pelos conservadores. Essa situação anunciava graves problemas políticos durante o segundo reinado brasileiro. Graves problemas iriam vivenciar o segundo reinado brasileiro. Saindo da página 250, indo para a página 251, nós temos: aos poucos, os políticos conservadores se aproximaram do imperador,
Dom Pedro II, e alertaram esses conservadores que os interesses dos liberais eram estabelecer as mudanças republicanas e provocar o enfraquecimento do império. Vale salientar que, no golpe da maioridade, liberais e conservadores se uniram, como eu já mencionei, objetivando diminuir os levantes, as revoltas nas províncias contra o regime, contra o período regencial, o governo regencial. E para isso se uniram, para dar o golpe, liberais e conservadores. E os conservadores batem agora na tecla, afirmando que os liberais, na verdade, querem minar, querem reduzir, querem aos poucos ir diminuindo o poder do imperador, do poder monárquico, e implantar ao mesmo tempo, aos poucos, uma república. É isso que quer dizer os conservadores, que os liberais desejam implantar uma república, projetando o enfraquecimento e dar um golpe. De certa maneira, eles estão corretos na sua afirmativa. Não vou antecipar nada, não vou fazer spoiler, mas fiquem atentos aí. Estou tentando aqui não fazer antecipação dos fatos históricos, mas fiquem atentos. Temendo essa possibilidade, Dom Pedro II dissolveu a Câmara em 1841, quando os liberais haviam sido eleitos maioria. Por sinal, as eleições no Brasil, nesse período, foram muito violentas. Prosseguindo o texto aí. Ficaram conhecidas como eleições do cacete, pois as pessoas eram levadas para votar sob ameaça de serem espancadas ou mortas. E os candidatos de cada grupo político rival, para que desistissem de suas candidaturas, também eram agredidos. O imperador acabou dissolvendo os ministérios dos irmãos e nomeou políticos de origem conservadora para os lugares vagos, sendo estes os responsáveis por efetuar mudanças estruturais no Brasil. As principais mudanças propostas pelo Ministério Conservador tinham o objetivo de fortalecer o império e garantir a manutenção da ordem econômica que protegia a aristocracia agrária brasileira. Dentre as principais medidas destacaram-se as medidas tomadas pela proposta desse novo Ministério Conservador. Preste atenção aí no serviço. Restauração do Conselho de Estado, que teria funções consultivas junto ao imperador. O poder judiciário passou a ser exercido pelo governo central e não mais pelas províncias. A indicação dos oficiais passou a ser de obrigação do imperador. Outro item. O exército brasileiro foi fortalecido, mas passou a responder pela defesa das fronteiras nacionais e serviria também para responder aos conflitos externos. Outro item. A Guarda Nacional tinha a função de fazer a proteção pessoal do imperador, além de intervir em aspectos internos como revoltas e rebeliões. Tem um link aqui na página 251 que fala sobre a questão das eleições do cacete, que diz assim: na primeira eleição para a Câmara dos Deputados, os liberais contrataram capangas, olha aqui, que distribuíam cacetadas, espancando e ameaçando de morte seus adversários políticos, e também fraudaram a apuração dos votos.
Esse episódio aí chamava de Eleições do Cacete. Indo para a página 252, diz assim: após as mudanças estruturais no Brasil, executadas pelo imperador Dom Pedro II, houve dois momentos importantes para a consolidação do império. Um foi conflituoso, sendo considerado o último movimento revolucionário nesse período, a Revolução Praieira, em 1848, e o outro foi político, com a introdução do sistema parlamentarista de governo em 1847. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco, e esse nome Praieira porque a origem do movimento revolucionário acontece na chamada Rua da Praia, na Rua da Praia que fica no centro do Recife, não é? Fica no centro do Recife. E esses revoltosos queriam se rebelar contra o governo central e vão, inclusive, começar a ter colunas, não é? No interior de Pernambuco, seja essas colunas uma expansão, promovidas ali através de zonas de guerrilha na Mata Sul e na Mata Norte do estado de Pernambuco. Vou fazer aqui somente uma introdução. Não é? Aqui na página 252 aparece a Rua 1º de Março, fica no centro do Recife. Não é? Centro do Recife. E vamos entender o porquê aconteceu essa revolução. Na aula de hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula nós vamos aprofundar tudo isso aqui, tá bom? A Revolução Praieira. Todas as medidas tomadas pelo imperador Dom Pedro II tiveram características de aumentar a centralização do poder político, fortalecer o império e garantir a ordem econômica, preservando a força da aristocracia. Essas atitudes desagradaram profundamente os liberais defensores da República, principalmente após o imperador ter dissolvido o Senado e a Câmara nas eleições de 1841. Tinham maioria liberal. Contrários a essas medidas, os liberais se organizaram em resistências em 3 províncias: São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Os liberais mineiros e paulistas foram logo derrotados, enquanto em Pernambuco o movimento seguiu forte, utilizando concepções socialistas utópicas de Charles Fourier, embora na prática as intenções fossem de lutar por um governo republicano. O interesse era lutar por um governo tipicamente republicano. E aí, esses liberais começam a se organizar para tomar posse da capitania, da província pernambucana. Tá bom? Nós vamos entender que vai haver o interesse, tomada de posse e uma reação por parte do governo central. Não é? Parte do governo central. Então, estou terminando a aula por aqui, a aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos prosseguir esse estudo sobre a Revolução Praieira. Lembrando, revolução, contexto histórico, vai significar uma mudança, isso, muito bem, em todas as estruturas. Uma mudança de contexto político, econômico, social e cultural. Tá bom? Espero que vocês tenham absorvido conhecimento e um abraço forte em todos vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.